uma preocupação que é a gente tá cada vez mais dependente do automóvel. A gente não acha que do nada a pessoa não vai mais ser dependente do automóvel, não é isso? Mas a gente tem que colaborar um pouquinho para a vida não ficar só à mercê disso, né? Então eu acho que vale a pena, é um debate que vale a pena. Num loteamento rural, que é menos impactante, mas é um loteamento rural na beira da água, vai dentro da água. Eu fiz a minha parte, eu tenho reserva legal, eu tenho agrofloresta, eu tenho proteção das nascentes, eu sei onde eu estou morando. Mas tem muita gente que vai para lá que quer saber da estrada e da internet, e só, e quer fazer asfalto, e quer ter internet boa, e fica reclamando o tempo inteiro. Então, são expectativas urbanas em áreas rurais que não funcionam. E como que a gente... que nem o Entre Verdes, que pôs muros gigantescos, com arame eletrificado, em lugar que tem macaco, lobo-guará e escambau, entendeu? Aterrou não sei quantas nascentes, assoreou o rio Atibaia a pé, porque está numa área alta. E como será que a gente no plano diretor sinalizou o plano de desenvolvimento rural, que era uma coisa que a gente teve aqui, atacar de forma... Isso está escrito no plano diretor. Isso está escrito no plano diretor. E acho que a gente foi para essa coisa da Lei 207, que primeira linha fala que é prioritariamente rural, a zona de expansão urbana. Exato. E aí como que a gente trabalha isso? Né? Eu acho que é um assunto... Não é que a gente está revendo a Lei 207 a 208, mas a 207 a 208 tem que se basear no plano diretor. Mas então, talvez fazer essa avaliação. Não, ela está sendo revista agora. No momento, nesse exato momento. Mas a proposta desse trabalho aqui não é a gente rever a 207 a 208, sim a gente levar a revisão do plano diretor, ou seja, depois de revisado o plano diretor, supõe-se que todas essas terão que ser revisadas na sequência. Né? E como que isso vai caminhar. Porque se ela estará compatível ou não compatível, eu não sei o destino. Mas está escrito aí, é isso que a gente tira no saquinho. E a gente foi obrigada a saber um pouco da 207 por causa desse PL que a SPDS apresentou, né, Letícia? A gente teve que se integrar um pouco. É complexa, eu não é especialista nisso, mas quando você começa a ler, você fala que é uma área de interesse rural, que é prioritariamente rural, e eles propõem o fim do vedado para empreendimentos imobiliários nessa área. É piada, né? Trocou o termo vedado pelo termo restrito. Restrito por o vedado por restrito. E restrito significa o quê? Que, pode ser. Conversando pode. Conversando pode. Mais 5 anos de isenção de outorga onerosa, não pode. Eu não sei exatamente como que está esse debate, né? A gente não participou da 207 nem da revisão da 207. Mas a gente trabalha aqui no nosso departamento, não eu especificamente, mas faz parte das atribuições do DEPLAN, o cadastramento de áreas e o pré-cadastramento das áreas que estão em expansão urbana. E aí vinha o seguinte desafio: se é vedado o loteamento em áreas de APP, por exemplo, o que o loteador pode fazer na área de expansão urbana? Se é vedado, o que o dono da terra, não vou nem falar o loteador, porque ainda não chegou a hora do loteador, o dono da terra, no momento do cadastramento, ele teria que destacar essa área da APP, da matrícula dele, pode colocar como reserva legal, o que quer que seja, ele destaca, e o que sobra ele loteia. E essa parte de APPs e tudo mais não fará parte do loteamento dele lá no futuro, porque ele já destacou da matrícula. Então era uma dificuldade de entender como que essas faixas que estavam vedadas se integrariam nesse possível loteamento, considerando que a lei está aí, né? Então, nesse sentido, quando a gente pensa a coisa integrada, vamos pensar na APP junto com esse loteamento. É uma área verde do loteamento, vai ser colocada, destinada para o município, vai ser um parque linear, vai ser o que vai ser isso? Não sei, vai depender do loteamento. O problema é que eles internalizam, vira a área de lazer do condomínio, entendeu?
lá. APP não é vedado murar? A APP é vedado murar. Vai ver o que estão fazendo no Não, eu Santiago. sei, mas eu digo assim, como que vai internalizar o condomínio se a APP diz que é vedado murar? Teria que mudar a administração da APP. É que o Santiani, por exemplo, aí a gente vai ficando, Gente, gente. a gente teve essa prática do Santiani e a gente está indignado. Daí a gente entendeu? vai ficando, sabe o que, gente? Achando a explicação para tudo, mas não é que eu estou querendo defender, eu estou contando o que aconteceu. O Santiani, por exemplo, ele não foi analisado com base na Lei 208. Ele é um loteamento fechado, analisado antes que podia, protocolo, aquela coisa de direito de protocolo, direito de aprovação, aquela coisa toda. Então, ele não é o reflexo do que a 208, por exemplo, faz. A 208 deixa as áreas verdes para fora do fechamento, quando você tem corredor ecológico. O verde exige gradil de um certo tamanho, etc., para o corredor ecológico. Você viu o que a Pedra fez? Não viu? Que você não Também não é. Eu vi. Sabe o que eles fizeram? Eu vi numa Eles fecharam a gradil era em cima e embaixo era a passagem de fauna. O Ribeirão é importante. Eles fecharam com o grade embaixo do eu fiquei sabendo. Na verdade, chegou para nós uma denúncia disso. Para nós não, chegou para a prefeitura. Então, essa é a prática dos... Por quê? Porque eles estão numa área rural, isolada, eles têm medo, é gente rica, que tem muito dinheiro, tem medo de morar lá, então ficam se cercando de segurança e eles são incompatíveis naquela área. Vai morar com os prédios no Cambuí, entendeu? A Pedra Alta, nós ficamos, apareceu uma denúncia, se não me engano, sobre essa questão, através de um protocolo SEI, e o protocolo chegou até nós para alguma prestação de alguma informação, mas é claro que quem está analisando isso é a Secretaria do Verde. E a CETESB, né? Porque no caso do Entre Verdes, que depois rolou forte na passagem, na única passagem de fauna que tinha que ligava no Sei qual. Óbvio que o bicho não ia passar com aquele holofote na cara dele nunca, e a gente fez a denúncia aqui, foi para a CETESB, porque a CETESB é que licencia daí aquele conflito, porque não é nem o verde, é a CETESB que licencia as APPs. Sim. De qualquer maneira, quem faz essa interface pela prefeitura É a Secretaria do Verde. Porque eles é quem tem também, inclusive, convênio de alguns licenciamentos. Mas qual que é a intenção? E outra coisa, o plano diretor teve uma adequação, que é o artigo 54A, que pelo menos limitou o tamanho do fechamento. Porque antes a gente tinha fechamentos enormes permitidos, e agora é permitido fechamento, mas menor, vai. Então, dá uma olhadinha no 54A, que foi alguma coisa trazida não faz muito tempo. 54 acho que... Do plano diretor mesmo, da Lei 189. Tem uma questão, eu fiquei sabendo, mas eu ainda não tenho certeza como que foi isso, que andamento que teve isso, uma questão que foi um pedido do MP de um estudo dos vazios urbanos em Campinas. Agora eu vi que isso aconteceu em algum momento, mas eu não tenho mais informações para tirar as informações. A gente respondeu alguma Era o coisa inquérito, de vazios urbanos, né? Pelo que eu entendi, o MP fez um estudo, pediu um estudo para a prefeitura que levantasse os vazios urbanos da cidade de Campinas. Na verdade, foi um pedido de que a gente prestasse contas sobre quais as políticas que a gente está fazendo para a redução dos vazios urbanos, dos imóveis não utilizados ou subutilizados, né? E a gente apresentou os estudos que a gente tinha, mas a gente teve que dizer, nós não temos instrumentos, por exemplo, nossa, me fugiu, o PEUC, para parcelamento e edificação compulsórios, para quando uma área está numa área que deveria estar pouco urbanizada e não está. A gente ainda não tem regulamentado. Está previsto no plano diretor. E nós informamos isso para o Ministério Público. Nós temos o estudo dos resíduos, nós temos parcelamento e edificação compulsórios. Então significa assim, você tem uma área aqui no centro vazia. E não é adequado que uma área do centro fique vazia. Então a prefeitura vai lá e te notifica, fala, olha, você tem que ocupar isso aí. Se você não ocupar, vende, faz alguma coisa.
Dá um tempo para ele fazer, ele não faz nada. A prefeitura começa a cobrar IPTU progressivo ao longo do tempo, vai aumentando a alíquota dele. Ele não fez nada, daí parcelamento e edificação compulsórias, a prefeitura pega a área e faz algum uso da área. O secretário, o prefeito chamou, isso dá tempo dele voltar. Mas a gente Qual é o limite? Aqui é uma hora? Até o máximo, não, já passou de 1 hora, né? Ah. Então eu acho que seria, não sei como que vai, se vai dividir, o que vai... Eu não sei, eu acho que foi uma primeira conversa e poderíamos todos pensar como que a gente pode, ideias, métodos, como que a gente pode pensar numa revisão. Eu acho que se separar, dividir em grupos, se a gente não sabe nem muito bem como que nós vamos rever, me parece meio... Esses slides que você fez, você pode passar? Posso, eu vou mandar para a Maria Célia, porque eu não sou membro do Concidade, né? Eu sou da secretaria. Passo para ela e me encaminha para vocês. Olha, só mais uma pergunta. Você citou, mas eu queria entender um pouco melhor. Os vazios urbanos e as áreas com pedido de cadastramento. Você falou que estava difícil ali na zona de expansão urbana entender como responder para esses pedidos de cadastramento. O artigo 7º da então 207, antes desse PL que está sendo proposto, era vedada os parcelamentos do solo naqueles polígonos. Nos polígonos das APPs, por exemplo. Então, se o cara pedir para fazer um cadastramento naquela área, não pode. Por que você falou que tem que destacar? Porque daí ele tem uma série de, na própria artigo da lei, ele tem uma série de, que parece que é do Estatuto das Cidades, inclusive. Você imagina uma área que tem 500 mil metros quadrados e ele tem um pedacinho que é uma APP. Não, eu entendi, mas se a propriedade dele está dentro da área de expansão urbana e no primeiro artigo, no título do artigo da lei fala que é vedado. É vedado na área da APP. Então eles vão destacar essa área da APP. 208 ficou permitido pelo 207, na área de estruturação urbana. Na estruturação urbana, mas na expansão urbana é vedado lotear as áreas, aquele rol lá, eu tô falando APP, mas tem um rol. 42. Eu achei que era em todo, no polígono inteiro ali que estava marcado que sobrou de rural. Não. Olha, eu até hoje não entendi, então ainda. A gente também tinha dúvidas quanto à aplicação. Na verdade, todo esse debate começou quando os protocolos começaram a chegar e a gente falou, mas tem uma APP aqui, por exemplo, o que mais aconteceu foi umas lesmas de APP no meio de uma área. É o que tem mais, né? Tem mais. Elas são Nascentes, APPs de nascentes, matas. E aí começamos a ver outras cidades. O que muitas cidades fazem? A pessoa destaca aquilo no cartório. Aquela área fica do proprietário, aquela APP, então o proprietário fica com a APP. E o restante ele parcela. E aí eternamente aquela área é uma área que não é pública. Então fica um certo imbróglio. desconectada, porque o interesse das APPs é que elas sejam parte de um corredor, dentro de algum projeto do loteamento, que o loteador vai... Desculpa, por que teria que equilibrar na APP para fazer o loteamento? Não vai lotear a área que está fora? Porque nesse artigo aí da 207 dizia que está vedado lotear nesse pedaço. É por isso que estão trocando o vedado pelo restrito. Mas vedado lotear... Essas áreas, como as áreas de APP, de declividade de Você tem um silêncio. código cartográfico no lote. Não, você não tem lote ainda. Isso é uma gleba gigante. Sim, perdão, uma gleba, onde apenas uma parte APP, você não pode, a interpretação inclui lotear o restante fora da APP. Poderia lotear o restante e não a APP. Então, mas sem desmembrar. Desmembrando, porque o loteamento ele tem que ser feito exatamente numa área de uma matrícula. Não pode pegar uma matrícula e lotear um pedaço. Confesso que eu nunca li o 217, eu sei por causa, né? Mas assim, Código Florestal tem lá, sei lá, 20% de área de Reserva legal. Reserva legal.
você não precisa desmembrar na trilha do teu sítio da tua fazenda para respeitar os 20% de reserva legal. Não, porque é uma área rural, uma reserva legal rural dentro de uma área rural, daí faz sentido, você não precisa destacar. Vocês são a verba. Mas porque Na na matrícula. A no verba, loteamento você não pode, por exemplo, fazer doação de vaga para a área pública ou não, mas de qualquer jeito manter os termos da proteção dentro Sim. da mapear. Mas justamente por ter esse termo na Lei 207 que gera essa incongruência, entendeu? Justamente por a Lei 207 dizer, isso aqui é vedado ser lotear, então como é que você destina isso como uma área pública de um loteamento? Isso é proibido de lotear, entendeu? Aí por isso a questão do restrito, porque daí você vai, ao lotear, vai destinar isso para um parque, para uma área pública, para um sistema de áreas verdes. Talvez o que ele está falando eu entendi. Então, ver se consegui entender. Quando você faz o parcelamento do solo, você tem que destacar as áreas, ruas que viram públicas, depois tem que virar isso como uma matrícula separada da população. A área institucional também já vira para a prefeitura. Isso. A área verde Também. não faz parte do loteamento, não é destacado. É destacado. É destacado. Tudo isso vira área pública, todos Não, eles sim, têm sim, uma sim. matrícula. Tem uma matrícula, mas é matrícula do próprio. Sim, entendi. Tudo é matrícula do Mas o que ele loteamento. está falando da área da APP, você também criaria isso. Eu acho que não consegue, viu, Pedro? Eu acho que não consegue pela parcelamento do solo, não consegue. Mas daí você parcelou. Se você colocou isso dentro do projeto do porque loteamento, você depois você tem parcelou, uma daí área- você já não cumpriu o Você tem vedado. um terreno teu, que o fundo teu é a APP. É. Você tem os 30 metros lá na Não APP consegue. 530 e tal, está dentro do teu Fica terreno. Você incoerente. pode edificar, mas está dentro da tua área. O Talvez seja máximo que essa, vai né? acontecer, mantendo o vedado, é que vão destacar isso lá no cartório, vão trazer a gleba sem isso e vai ficar desconectado. Ficar desconectado com o projeto. Qual que é a proposta de revisão da 207 que está sendo elaborada? Está sendo- PL 88 está na Câmara já. Mas ela é pontual, Eu sugiro que vocês deem uma olhada, se for o caso, criar uma pauta aqui para o Concidade, porque hoje a pauta é pensar como é que nós vamos rever o plano diretor. Em 5 É anos. só trazendo aqui, tô falando que é fácil a gente escapulir? Não falei primeira coisa? Falei, a primeira coisa que eu falei é facinho a gente escapulir e começar a discutir outras coisas. A ideia é a gente pensar no método de revisar o plano diretor. É obrigatório em 5 A anos. pauta de hoje. Quantas diretivas tem no total, assim? O plano que diretor? Vocês elencaram, tipo, matrizes. Vocês têm isso? Ah, então, Avaliar? a gente mostrou aqui no comecinho todos os planos e projetos que previstos no plano diretor, de uma forma resumida, é claro, para a gente ter um panorama aqui, e a estrutura da legislação aqui. Então, desses projetos aqui, eu fui fazendo uma razoada de quais andaram, quais não tiveram perna, quais... Ô, Érica, mas essas questões, quer dizer, a gente, eles que são arquitetos, eu que atuo na questão ambiental, como sugestão de trabalho até. A nossa contribuição é o que está acontecendo na prática, certo? Certo. Então, como que essa contribuição pode chegar dentro da proposta que nos reuniu aqui? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar a construção do trabalho daqui para frente, porque é assim que a gente vai poder contribuir. Óbvio que a gente não vai saber, cada um de nós, saber falar. Todos os itens. Não, ninguém, eu também acho. Nem a gente. Então, Eu eu acho acho. essa tarefa, né? Essa tarefa como conselheiro que escolheu. Desculpa, gente. Não, por favor. Cheguei atrasada, peço desculpas, sou vice-energia, sou geógrafa de formação e atuo como líder sindical. Acho que a nossa tarefa como conselheiro aqui é a gente pensar exatamente, inicialmente, uma metodologia de como a gente passa a conhecer melhor o plano, se é que a gente não conhece, ou o que a gente não conhece, para que a gente possa pensar, então, um método de revisão. Nós precisamos oferecer às cidades uma proposta de como seria uma revisão do plano diretor a mais adequada possível nesse momento que a gente está vivendo. Então, acho que a nossa tarefa é oferecer uma proposta metodológica. Acho que É isso que ela tá Talvez a pensando. gente não tenha que entrar em todos os detalhes de todos os conteúdos,
mas a gente precisa ter um nível de conhecimento geral para que a gente possa pensar metodologicamente qual seria. É nesse sentido que eu tô Agora, nós não vamos terminar isso hoje. Não. Eu acho que a gente precisa, né? Talvez nunca, mas a gente precisa pensar. A gente precisa começar. Porque se a gente entrar em cada ponto e começar a discutir conteúdo, nós não vamos sair Cada vez disso. que venta, ele tá. Mas é nesse sentido que eu estou falando. Eu falo que cada um tem um ponto de visão. E daí é nesse Como que proposta que a gente você pensa. coloca a vendo? condição de Tá cada um de comendo nós esse dentro desse processo metodológico? É isso que eu As tô duas pessoas não, coisa que ela tá falando assim. É que Para fazer isso, tu entendeu todo. É que nós não temos. A gente